Eu sempre tive curiosidade, desde criança. Você sabe que a diferença entre o cientista e não cientista é que a gente tem uma curiosidade mórbida. A gente não se contenta só em olhar, a gente quer saber como é que é por dentro. E desde pequena eu tinha esse interesse. Quando eu comecei a ler, eu me lembro que eu me interessava pelos livros dos grandes cientistas, do Pasteur e das pessoas que tinham feito descobertas. E pela parte de saúde, de medicina, me interessava muito. E aí, quando eu entrei no colegial, eu tive contato pela primeira vez com a genética. E aí eu disse, não, é isso que eu quero estudar. Eu fiz biologia, eu estava em dúvida... Aqui na USP? Aqui na USP. Entre medicina e biologia, porque eu sabia que eu queria essa parte médica, né? Mas na época a medicina não tinha genética. Aí eu resolvi fazer biologia. E aí depois eu me especializei, eu fiz mestrado em genética humana, doutorado em genética humana e depois eu fui para a Califórnia, fiz um pós-doc na UCLA em genética humana e médica. Então sempre nessa linha de genética humana relacionada a doenças. Eu estou envolvida em vários projetos, né? E conforme vão surgindo os problemas, a gente vai se envolvendo em outros projetos. Então, bom, primeiro, uma das coisas que nos interessa muito quando a gente pensa em tratamento de doenças é por que algumas pessoas têm uma mutação que causa uma doença grave e outros com a mesma mutação podem ter uma forma muito leve da doença ou até ficarem assintomáticos. Pelo fato da gente ter acesso a famílias grandes, que até hoje nem existem mais, mas quando a gente começou existiam ainda, a gente tinha a possibilidade de estudar dentro de uma mesma família todas as pessoas portadoras de uma mesma mutação. E aí nós começamos a ver que, como eu falei, existia uma variabilidade enorme na manifestação da doença em pessoas com a mesma mutação. E isso é uma coisa que nos interessa muito, porque se a gente conseguir descobrir o que faz uma pessoa portadora de uma mutação grave ter uma forma leve, isso vai abrir caminho para novos tratamentos, né? Então a gente tem um projeto nesse sentido com a distrofia de Duchenne, que é uma forma muito grave de distrofia, né? Para quem não sabe, o gene que causa a distrofia tipo Duchenne está no cromossomo X, então só afeta o sexo masculino, e as mutações causam uma ausência da proteína distrofina, que é uma proteína da capa do músculo. Por causa disso, os meninos que nascem com essa mutação vão perdendo a capacidade de andar e ficam, antes dos 20 anos, eles são totalmente dependentes para todas as atividades, eles não conseguem nem levantar os braços. E nós identificamos pacientes que têm uma forma mais leve e tem a mesma mutação que causa a forma grave. Então, essa é uma pesquisa que nós temos vários alunos investigando isso e temos algumas pistas do que está protegendo eles. Então, é uma coisa que a gente está investigando a fundo e a gente espera que a gente possa descobrir alguma coisa nova nesse sentido, né? O outro projeto é relacionado com o envelhecimento, né? Por que nós começamos esse projeto? Quando nós começamos a estudar o genoma dos pacientes, e nós somos os primeiros a começar aqui a biologia molecular para estudar mutações e depois o NGS, que é o Next Generation Sequencing, sequenciamento de última geração. Nós começamos a ver que a gente precisava de um banco de dados na nossa população, a gente não tinha. Por que isso é importante? Porque se eu acho uma mutação num suspeito, num paciente suspeito, e que eu não sei se essa mutação é responsável ou não pela doença, se eu tiver um banco de dados, eu vou olhar se ela está presente na pessoa normal, na pessoa que não tem a doença. Se tiver presente, eu digo, bom, é uma mutação rara, deve ser uma variante que não tem nada a ver com a doença. Mas se não estiver presente em nenhuma pessoa do banco de dados, isso já é uma suspeita que ela pode ser responsável pela doença que eu estou estudando. Bom, e aí o que nós decidimos? Bom, já que nós vamos fazer esse banco de dados, vamos fazer com a população mais idosa.
e começamos um projeto em 2008 que a gente chamou de 80 a mais. Eu me lembro que quando a gente fez o vídeo da FAPESP foi justamente sobre isso. Sobre os 80 a mais. Porque a FAPESP estava muito orgulhosa do projeto. E aí depois nós conhecemos duas pesquisadoras que são da Faculdade de Saúde Pública, a Maria Lúcia Lebrão e Ieda Duarte, que nos procuraram e disseram: olha, a gente tem uma coorte de pessoas com mais de 60 anos que nós estamos seguindo desde o ano 2000. Temos todos os dados clínicos dessas pessoas, mas não tem ninguém fazendo a genômica. Vocês têm interesse? Eu falei, nossa, caiu a sopa no mel, né? E aí juntamos essa amostra deles, chama SAB, vem de Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento. E aí nós começamos a estudar essa coorte junto com os nossos 80 a mais. Então, primeiro, para ter um banco de dados, né, dessa população, e segundo, para tentar identificar o que faz uma pessoa ter um envelhecimento saudável, né? E por que nós decidimos focar nos mais idosos? Porque se eu estou estudando uma pessoa jovem, eu não sei se ela tem risco aumentado para ter Parkinson, para ter hipertensão, para ter aquelas doenças de início mais tardio. Mas na população idosa a gente já consegue identificar isso, né? E aí o ano passado, então, nós conseguimos completar o estudo genômico de mais de 1.000 pessoas dessa coorte, que é a maior coorte de idosos da América Latina que foram sequenciados. E identificamos 2 milhões de variantes genéticas que não estavam nos bancos internacionais. Por quê? Porque a nossa população é totalmente miscigenada, né? E diferente das populações europeias e que estão nos bancos de dados internacionais, né? O que nós estamos fazendo agora? A gente tem hoje uma tecnologia onde, a partir do sangue, a gente consegue derivar no laboratório qualquer tipo de linhagem celular. Então, a gente está conseguindo diferenciar no laboratório neurônios dessas pessoas. Então, nós vamos estudar os neurônios deles. A gente consegue fazer o que a gente chama de minicérebros, organoides, né? E ver, então, como é que funcionam esses neurônios, o que faz, o que eles têm de diferente de pessoas que não têm essa capacidade, que não conseguiram envelhecer tão bem, né? E também, então, um outro projeto, nós vamos infectar as células dessas pessoas com as variantes mais graves do SARS-CoV-2 e ver, também tentar entender o comportamento do vírus nessas pessoas, por que essas pessoas ficaram resistentes, né? Então, esses são 2 projetos importantes que a gente está desenvolvendo aqui. Olha, uma pessoa que eu sempre me lembro, que me influenciou muito, foi a Rita Levi-Montalcini, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina na área de neurociências. E ela veio ao Brasil não muito tempo depois de ter ganho o prêmio, e ela estava com 78 anos na época, e o que me impressionou muito é que ela não falava do passado, ela falava dos planos para o futuro, né? E muito certa ela, porque ela viveu até os 103 anos. E todo mundo diz que ela tinha uma influência enorme na parte científica, não só nas descobertas, como incentivando os jovens a serem cientistas, né? Cada vez mais a gente tem jovens cientistas que se formam aqui e vão embora para os Estados Unidos, vão embora para a Europa, porque acham que aqui não vão ter oportunidade de continuar suas pesquisas, né? E me corta o coração toda vez que eu vejo um jovem indo embora. E a gente tem jovens aqui que são muito inteligentes, por isso que são tão apreciados lá fora, e que, se tiver oportunidade, eles podem realmente fazer a diferença, eles podem fazer revoluções na área de medicina, de doenças, mas não só, na parte de agricultura, na parte, enfim, toda a parte científica, e que a gente realmente não quer depender do primeiro mundo, a gente quer ter a nossa independência. Bom, primeiro, gostar de estudar, né? E segundo, ser muito curioso, porque eu acho que para ser cientista não tem essa coisa de hora marcada, essa coisa de dizer, olha, 5 horas da tarde eu marco o ponto, eu bato o ponto e vou para casa e não penso mais no assunto.
Isso não é a mente de um cientista, né? Se você realmente está interessado em um problema, você leva aquilo para casa e fica pensando naquilo à noite, e fica pensando no final de semana, mas não é obrigação, você faz isso porque você realmente quer entender, é uma coisa inata de um cientista. Então eu acho que isso é uma característica muito importante. E não ter preguiça, né? Porque às vezes você tem que repetir uma experiência inúmeras vezes para dar certo. Tem que saber lidar com frustração, porque às vezes você testa e a ideia está errada, às vezes. Tem que começar do zero, né? Eu acho que isso são características muito importantes para ser um cientista.